O homem que previu o que está acontecendo hoje. O eterno conflito entre o homem da terra e o homem do mar. Halford Mackinder pode não ter sido o fundador da geopolítica, mas é, sem dúvida, o mais influente dos geopolíticos. Concordando ou não com suas ideias, a verdade é que sua teoria se tornou a base para a maioria das análises geopolíticas subsequentes. E mais, ela influenciou profundamente a política externa de diversas nações no século XX. Hoje vamos mergulhar na sua teoria mais conhecida, a teoria da Heartland, ou do coração continental. Antes, um recado rápido. Inscreva-se no canal. Seu apoio é fundamental para que este conteúdo continue existindo. Para compreender Mackinder, é essencial entender o período em que ele escreveu suas teorias. No fim do século XIX, não havia mais espaços em branco no mapa. O mundo já estava completamente demarcado por nações e impérios. Nesse contexto, Mackinder escreve o famoso artigo The Geographical Pivot of History, no qual afirma que a história humana é profundamente moldada por fatores geográficos. Para ele, certos elementos físicos são decisivos na trajetória das sociedades e dos grandes acontecimentos históricos. Mackinder define os últimos 400 anos como a Era Colombiana, iniciada pelas grandes navegações dos séculos XV e XVI. Essa era foi marcada pela expansão europeia global, com pouca resistência significativa por parte de outros povos. Exploradores como Vasco da Gama contribuíram para mapear o planeta e permitir que estados europeus reivindicassem terras recém-descobertas. No início do século XX, esse processo se encerra. Mackinder identifica, então, o surgimento da Era Pós-Colombiana, um mundo politicamente fechado, onde qualquer movimento de um país impacta imediatamente os demais. Com todos os territórios disputados, os conflitos passam a ser diretos e inevitáveis. Mackinder compara esse novo mundo a um edifício fechado. Qualquer impacto interno se propaga com mais força e rapidez, diferente do que ocorreria num espaço aberto. Ele também questiona a visão tradicional da história, que coloca a Europa no centro das atenções. Para Mackinder, a civilização europeia foi uma resposta defensiva às pressões vindas da Ásia Central, de povos como hunos, mongóis e outros nômades das estepes. A Europa se formou, portanto, como reação a essas invasões. A Rússia ocupa papel central em sua análise. Sua vasta planície, dividida entre florestas ao norte e estepes abertas ao sul, moldou o desenvolvimento do país. As estepes serviram por séculos como corredores de invasão vindos da Ásia, o que retardou o progresso político e social russo. Entre os séculos XV e XVI, povos como hunos, ávaros, magiares, búlgaros e mongóis atravessaram essas planícies, desestabilizando a Europa e provocando ondas migratórias que definiram o futuro do continente. Essas invasões não foram eventos isolados. A chegada dos hunos, por exemplo, redefiniu a identidade de diversos povos europeus, uniu tribos, forçou êxodos e impulsionou o poder papal. A história interna da Rússia medieval é marcada por esse mesmo padrão: o norte florestal mais protegido, o sul estepiano vulnerável às incursões. É a partir dessa análise que Mackinder constrói sua famosa tese do Heartland. Para ele, o centro da Eurásia, a ilha-mundo, é o pivô geográfico da história. Essa vasta região, isolada por mares e montanhas, historicamente abrigou sociedades nômades móveis e guerreiros, altamente eficazes militarmente graças à domesticação do cavalo e do camelo. Um exemplo é a expansão mongol do século XIII, quando cavaleiros percorreram milhares de quilômetros, devastando Polônia, Hungria, Sérvia e indo até Pérsia, Síria e China. Para Mackinder, isso prova o poder de projeção terrestre da Heartland. Ao mesmo tempo, ele reconhece a força da mobilidade marítima, como a dos vikings, que, embora limitados fisicamente, influenciaram decisivamente a formação da Inglaterra, da França e até a fragmentação da Itália. Assim, ele identifica duas pressões simultâneas sobre a Europa: os nômades das estepes pelo leste e os navegadores do norte e oeste, moldando a identidade europeia por necessidade defensiva. Mackinder explica que, com o tempo, a superioridade do poder marítimo se impôs, especialmente após a descoberta da rota marítima pelo Cabo da Boa Esperança.
Essa descoberta permitiu aos europeus cercar a Eurásia e dominar os mares, enquanto o poder terrestre tradicional ficava contido. Mas essa balança voltou a mudar com a chegada das ferrovias. As linhas férreas transcontinentais permitiam movimentar exércitos e mercadorias sem depender de portos, uma vantagem tremenda para potências como a Rússia. Ele alerta: se uma potência controlasse a Heartland, como a Rússia, e se aliasse a uma nação industrial como a Alemanha, o mundo estaria diante de uma força terrestre colossal, capaz de ameaçar as potências marítimas. Por isso, Mackinder defende o equilíbrio de poder por meio de alianças entre França, Reino Unido, Estados Unidos, Itália e Japão para conter esse risco. Mais tarde, em Ideais Democráticos e Realidade, ele aprofunda essa visão. Ele distingue o homem da terra do homem do mar e observa que o oceano só passou a ser visto como unidade depois da descoberta da rota pelo Cabo. A partir disso, o poder marítimo se transformou em ferramenta global de dominação, mas as potências terrestres mantiveram uma base estratégica. Mackinder destaca o caso britânico, um país pequeno, mas fértil, protegido pelo Canal da Mancha, que com carvão e ferro tornou-se a maior potência naval do planeta. Ele nota que, embora muitos tenham tentado invadir a Inglaterra, espanhóis, holandeses, franceses, todos fracassaram graças à sua geografia privilegiada. A Grã-Bretanha, então, expandiu-se pelo Oceano Índico, controlando o mar não com presença permanente, mas pela simples ausência de rivais capazes de ameaçá-la. É nesse ponto que Mackinder introduz o conceito de World Island, Ilha-Mundo, a massa continental que une Europa, Ásia e África. Se essa região fosse unificada sob um único poder, nenhuma potência insular como Estados Unidos ou Reino Unido conseguiria rivalizar. Ele compara Inglaterra e Estados Unidos, mostrando como ambos passaram de regiões insulares a potências marítimas globais, mas alerta que os Estados Unidos também estão diante da Heartland e precisam entender essa nova configuração. Mackinder também aponta o avanço das comunicações terrestres e aéreas como elementos que unificam o interior da Eurásia, transformando o Heartland num território ainda mais estratégico. Mackinder cita também o Império Árabe como exemplo de poder terrestre, expandindo-se vastamente, mas sem força populacional suficiente para manter uma dominação global. Seu declínio veio pelas forças terrestres do próprio interior asiático. Os turcos. Por fim, ele reforça: a Heartland é o centro estratégico do mundo moderno. Se ignorarmos essa realidade geográfica, corremos o risco de futuras crises geopolíticas e militares. Mackinder chama esse tempo de Era Pós-Colombiana, mas talvez seja mais justo chamá-la de Era Mackinderiana. Não porque ele a criou, mas porque foi o primeiro a compreendê-la. E é com essa visão que encerramos o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe com quem ama geopolítica. Obrigado aos inscritos e admiradores do nosso trabalho.